Olá, galera do YouTube, 2019 começou e eu decidi voltar com os vídeos super legais de histórias de viajantes, porque eu acho que eles são vídeos super inspiradores e que encorajam as pessoas com essa ideia de viajar ao mundo. E eu vou começar 2019 com um vídeo de uma viajante muito legal, que é a Lilian. Ela começou a viagem dela na América do Sul e terminou a Europa com 6 euros por dia. E o legal é que a Lilian, ela fez a consultoria comigo. Eu lembro quando ela fez a consultoria comigo que ela tinha um orçamento super apertado e que ela tava receosa, né? Mas eu vou conseguir viajar tão barato? Mas é possível mesmo? E ela conseguiu, e ela é prova de que dá sim pra fazer com qualquer orçamento e dá pra fazer sim muito barato. Então não deixe de assistir essa história incrível da Lilian que ela vai compartilhar com a gente. Meu nome é Lilian, eu sou formada em design gráfico e antes de viajar eu trabalhava numa editora na parte de ilustração. Eu queria encontrar novas formas, novas visões de qualidade de vida e a partir daí ter uma noção melhor do que de fato é felicidade. Eu tinha uma percepção de qualidade de vida um tanto distorcida e estava muito relacionada àquilo que se compra e eu precisava viajar para achar essa noção de qualidade de vida, de felicidade para mim. Conhecer outras culturas para mim era entender como as pessoas chegam a esse ponto de qualidade de vida, como países mais ricos ou países mais pobres têm percepções diferentes do que eu poderia extrair dali para mim, para criar essa minha própria perspectiva e agregar à minha vida. O meu roteiro de viagem começou pela América do Sul e terminou na Europa no período de 10 meses, sendo a maior parte na Europa. Meu roteiro inclui a Colômbia, passei pela Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, depois voltei pro Brasil, do Brasil fui para Portugal, Alemanha, Polônia, República Tcheca, Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, Bósnia, Montenegro, Albânia, Macedônia, Bulgária, Turquia, da Turquia, Itália e voltei pro Brasil. Viajar sozinha foi desafiador, dá um pouco de medo, mas eu consegui me reconectar com coisas da minha vida que eu deixei, porque você acha que você tem que se encaixar num padrão de vida. E eu fui deixando coisas desde a infância, todo mundo faz isso. E viajando sozinha eu consegui me reconectar comigo mesma, coisas que eu não precisava ter deixado, percepções, noções de vida que eu deixei e que hoje eu consegui reencontrá-las e me reconectar com isso. Viajar sozinha não é perigoso, não tem nada de perigo. Sendo mulher também. A questão é que você tem que ter cuidado. Acredito que é mais por você estar num local que você não conhece. Quando você conhece, quando você tá mais dentro da cultura e você entende como as coisas funcionam ali, você consegue ter noção do que é perigo e o que não é. A vida muda ali, então você tem que entender como a vida funciona pra saber quando que é perigoso, que horário, mas você vai entender como que você tem que se comportar pra se sentir seguro e fazer tudo o que você quer fazer. Os maiores desafios, eles mudaram ao longo da viagem. Desde o início ao fim, eles mudaram completamente. No início, o dinheiro era o maior desafio, mas isso vai mudando conforme você vai compreendendo como você tem que se comportar e que o dinheiro não vai ser a coisa que de fato vai te preocupar mais. Eu peguei carona na Europa, no leste europeu, que é uma região que no conhecimento geral pode ser um pouco mais perigoso ali dentro do continente europeu. Ser mulher, a princípio foi um pouco complicado, psicologicamente, e aí com o tempo eu vi que não, é sua cabeça, muitas vezes é sua cabeça. As situações que marcaram a minha viagem são várias, mas uma marcante pra vida inteira é que eu ganhei uma tatu em Portugal, de graça. Eu peguei carona, eu tava em Portugal. O oeste europeu é um pouco mais complicado pegar carona, as pessoas não param tanto, então você espera um pouco mais na rodovia pra alguém parar e te dar carona. Eu estava indo de Sintra pra Coimbra, um pouco mais de 200 quilômetros de distância e tava muito quente. Um homem parou pra me ajudar, eu tava com uma amiga. Ele só ia andar 10 quilômetros. É uma ajuda, sempre é uma ajuda. Ajuda a gente nunca recusa. Quando você tá viajando barato, qualquer ajuda é bem-vinda. Então ele levou a gente 10 quilômetros à frente, ele ficou muito preocupado com a nossa segurança e a gente parou numa estação de trem pra ver quanto era a passagem, mas era muito caro pra esse trecho, pro meu orçamento principalmente. Era um pouco mais de 15 euros pra chegar até Coimbra. Então a gente vai voltar pra estrada e pegar a carona de novo. E aí ele falou, não, eu levo vocês na próxima cidade. Ele andou cerca de 10 quilômetros mais, parou na cidade seguinte pra tentar de novo ver uma outra estação, mas não rolava.
rolava, o custo tava muito alto. E aí a gente falou, não tem problema, deixa a gente na estrada, a gente vai tentar carona e vamos chegar até Coimbra. E aí ele pediu 5 minutos, ele fez algumas ligações e ele falou, tá, eu vou levar vocês até Coimbra. E ele dirigiu 200 quilômetros só pra levar a gente em Coimbra. E a conversa no caminho inteiro foi incrível, era uma pessoa incrível. A gente compartilhou muito de ideologia, dessa questão de qualidade de vida, de percepções de qualidade de vida. Em outras situações que eu precisei pegar carona, a gente rezava pro Santo João, porque o nome dele é João. Achar um outro João assim não é tão fácil. 200 quilômetros é bastante. De coração, então, não precisa ser milionário para viajar o mundo. Definitivamente não. Porque a viagem, ela tá conectada com as experiências que você tem, não com os lugares ou os monumentos que você vê. É legal ver tudo isso, mas eu tive que juntar dinheiro para realizar a viagem. Eu sempre me dei muito bem com conta, com dinheiro. E então, desde muito cedo eu guardava dinheiro. Não tinha um porquê. Até onde eu decidi, falei, tá, então vou apertar mais e vou conseguir. Fiz umas economias, deixei de consumir algumas coisas, que também não doeu. Mudei também o modo de viver a vida, ficou mais simples, mais saudável. Você melhora como ser humano também, quando você muda essa percepção de como lidar com o dinheiro. No total eu guardei pra fazer a viagem 30 mil reais e gastei no total de 20 mil reais. Meu gasto diário ficou em cerca de 20 dólares por dia, mas com o decorrer da viagem, principalmente na Europa, esse gasto foi caindo cerca de 6 euros. Eu acho que é fácil viajar barato. Quando você abre a sua mente, a sua cabeça, eu acho que é viciante também, porque você se vicia nas aventuras, nas experiências, nas pessoas que você conhece. Você faz amigos de lugares que você nunca imaginou que você ia fazer amigos. Você vai conhecer pessoas que talvez não sejam nem do país que você está conhecendo naquele momento. A experiência de viajar barato te conecta com o mundo. Quando eu viajava de férias, eu não viajava barato assim. Era um barato, mas não chegava tanto. Quando eu saí do Brasil para Colômbia e para quando eu saí da Itália, as coisas mudaram muito. Eu comecei a gastar menos e foi muito natural. Foi natural porque eu fui descobrindo como viver no país. Eu acho que essa é a grande diferença de quem viaja barato. Você vive a vida de quem mora ali, de quem nasceu ali. Então você aprende simplesmente como ser normal, não ser uma anomalia, alguém que veio de outro país, de outro continente. Você aprende com o tempo. O maior segredo para conseguir viajar barato definitivamente é falar, abrir a boca, perguntar, questionar. Se não sabe onde é, pergunta. Então você vai ter que falar, você vai ter que usar o seu inglês, mesmo que ele seja o mais básico, vai ter que usar o seu melhor. E aí você vai descobrindo que você tem capacidade de fazer coisas que você achou que não era impossível, não dava. Falar, eu acho que é a melhor forma de fazer a viagem ficar barata, como o ditado, quem tem boca vai a Roma. E literalmente você vai pra Roma. O que impede uma pessoa de viajar barato é a vergonha. São coisas que a gente constrói baseadas na cultura que você vive. Ou não na cultura exatamente, mas de conceitos que são mentiras, na verdade. Você não precisa parecer perfeito. Acho que a gente, no nosso cotidiano, a gente tenta parecer muito perfeito. E ninguém é perfeito. O custo do dinheiro aqui, trabalhar para ter o dinheiro, na Europa também se tem. Todo mundo trabalha para ter dinheiro, então todo mundo tá querendo poupar. Então ninguém vai te olhar, vai te julgar como, nossa, ela não tem dinheiro para comprar isso. Talvez isso fica muito na nossa cabeça, de como as pessoas vão pensar sobre você, mas ninguém vai pensar nada sobre você. Eu acho que a vida ficou mais fácil, mais simples. Os problemas, eles diminuem. As coisas, é como eu falei, é como voltar pra casa pela primeira vez. É um pouco redundante, porque se era casa, você já estava lá, então como é a primeira vez? Mas o seu olhar é totalmente novo. Pra mim, as árvores são muito verdes aqui agora. E são coisas muito simples e que elas crescem, assim, elas ganham uma outra dimensão. As coisas positivas, elas ganham uma dimensão muito maior do que as negativas. As negativas, elas vão ficando cada vez menores. Eu acredito que uma viagem assim, dessa forma, muda qualquer ser humano. Você vai indo cada vez mais profundo na cultura e se desafiando e se redescobrindo de várias formas. E você vai vendo que deixa de ser só por viajar. Se torna uma experiência muito humana, muito humana. Todo mundo deveria ter um pouco de contato com isso. Nem que seja assim, deveria. Eu acho que a viagem me deixou super autoconfiante pra fazer qualquer coisa. É uma das lições de vida que eu tive, é ser quem você quer ser. Você começa a perceber que não tem problema em ser quem você é. E ninguém tem que te engolir, você tem que engolir os outros. É simplesmente viver. Eu fico curiosa hoje pensando como eu vou estar daqui a 10 anos, porque agora eu tô assim, tipo, maravilhada. Mas como eu vou estar daqui a 10 anos contando pros meus sobrinhos, que já vou estar com quase 20 anos, como eu vou estar contando pra eles essa história. Eu tenho certeza que vai ser com o mesmo brilho, com a mesma emoção, porque
enfim, agora você faz parte de você. Eu acho que percepções de coisas que parecem pequenas mudaram completamente. Elas são mais importantes hoje. As coisas que a gente ignora, elas ganharam uma dimensão muito maior hoje. Todas as barreiras que eu criei porque eu tinha que seguir um certo modelo de vida, porque é muito arriscado, não vai ali, você vai gastar dinheiro, não faça isso. Essas coisas mudaram muito. Eu acho que eu sou muito mais corajosa. Eu acho que eu sou mais eu. Eu estou mais me sentindo livre pra ser quem eu quero ser. Eu tava em Berlim e eu tava sentada com um amigo que tem uma história de vida incrível, e eu falei pra ele que no inverno eu fico triste porque tá chovendo, tá cinza. E ele parou muito profundamente, me olhou e falou: a minha felicidade não pode depender do clima, porque tudo tem algo pra se admirar. E eu comecei a pensar no ciclo de vida que tudo tem. Aqui a gente não vê a mudança tão marcante da natureza entre o verão e o inverno, mas na Europa se vê muito. Então você vê que as coisas têm um ciclo que não pode ser mudado e tudo ganha um charme diferente. Eu acho que é por isso que o inverno não me incomodou, porque isso mudou a minha percepção totalmente. E é muito simples, mas foi muito profundo. Um outro aprendizado é sobre alguns recursos. Eu acho que isso é uma questão até mais política, talvez, social, de recursos que a gente tem aqui que a gente simplesmente não dá valor. Na Albânia, eles só têm água no período da manhã. Eles enchem algo que é parecido com uma caixa d'água. Toda casa tem, mas não são grandes como as que tem aqui no Brasil. E eles vivem o dia inteiro com aquela água. Então eles têm que preservar muito. E aí você começa a pensar como as mudanças climáticas estão afetando o mundo. A gente não sente tanto no Brasil porque a gente é um país tropical e tem uma quantidade de recursos naturais imensa. A gente não liga, não se importa tanto porque a gente tem. Só que as coisas estão mudando e tem lugares que não tem. Na Bolívia também senti muito disso, mas não pelos recursos naturais. Foi pela falta de acesso aos recursos naturais. Na Isla del Sol tem uma grande dificuldade de acesso, de ter água potável durante o dia inteiro. Mas são coisas que te agregam valores. As coisas ganham um valor muito maior pra você. É muito intenso ter esse processo de viagem nesse estilo. É muito intenso. Você vive sua vida inteira em um ano. Eu gosto de falar que quem viaja é como se estivesse passando pelo mundo. Porque você não pertence a lugar nenhum. Você tá passando, você tá de passagem. Então você vive as coisas muito mais. Isso faz com que a viagem seja mais intensa, porque você também quer aproveitar muito mais. Tem aquele sentimento da saudade, do que eu deixei lá atrás, mas também tem o sentimento de eu tô no lugar mais diferente do mundo, numa situação mais diferente que eu nunca me imaginei. E Lilian, fala pra gente, se você tiver que dar um conselho pra uma pessoa que quer muito viver essa experiência, mas ela tem medo. Tem medo de viajar barato, tem medo porque acha que o dinheiro não vai dar. O que você falaria pra ela? Eu acho que você não tem que deixar de ter medo. Faz parte do ser humano. Mas o medo, ele não é o oposto de coragem. Então tenha medo, mas tenha muito mais coragem. Eu sempre falo, né, que a coragem não é a ausência do medo, é a habilidade que você tem de fazer as coisas mesmo com medo. É exatamente isso que ela tá falando. Bota o medo com você e vai. Mas eu sinto realmente que brasileiro tem muito essa limitação de achar que não pode viajar porque não tem dinheiro. Nunca vou conseguir viajar, não é possível. Ele nem acredita que é possível viajar tão barato igual você viajou, tipo, gastando 6 euros na Europa. Pra maioria dos brasileiros isso é uma coisa impossível, vão achar que a gente tá mentindo, provavelmente. Tem gente que vai achar, não, isso é balela. Não, ela passou fome no meio da rua. Ela tá inventando, no meio da rua pra chegar nesse orçamento. E não, independente do orçamento que você tenha, você nunca vai abrir mão da sua segurança. Então se você não se sente seguro em dormir na casa de uma pessoa que não te inspirou confiança, você vai ir pra um lugar, vai pagar pra ficar em algum lugar. Viajar barato não é chegar ao extremo da vida humana. Você se abre pra viajar barato respeitando o seu instinto, que é importante, mas se abrindo pra viver coisas novas, porque você só vai saber quando você tentar. Mas eu realmente percebi que esse é o maior limitador dos brasileiros. É sempre a grana, não tem dinheiro. E foi por isso que eu decidi lançar um curso lá de Viajar Barato, que ajuda a pessoa a viajar com qualquer orçamento. Então é pra voltar lançando esse curso online aí pra ajudar as pessoas. Então se você tiver interesse em saber sobre o curso, você clica no link abaixo, que aí você vai poder ver como que vai funcionar o curso, ver se você quer tentar aplicar isso na sua vida pra você poder viajar e viajar mais. Eu agradeço a Lilian por ter compartilhado a história dela, muito legal, muitos ensinamentos lindos de vida que eu acho que ela pôde compartilhar. Que viajar é isso, gente, viajar é a escola da vida, entendeu? Por isso que serve viajar, pra gente aprender mais sobre a vida. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve pra você acompanhar outras histórias lindas que ainda vão ter aqui durante esse ano. Compartilha esse vídeo, deixa suas perguntas aí, suas dúvidas, eu vou falar pra Lilian dar uma olhada lá e responder as perguntas. E um beijo no coração. Tchau!